A ideia desta mesa é de apresentar a situação dos acordos regionais de comércio na área de serviço. E eu tenho boas notícias. Eu acabo de chegar de Florença e de Genebra, estive lá com o professor Lucas, que também é da Fundação Getúlio Vargas, e as notícias são boas. A OMC está, como sabem vocês, está passando por uma fase difícil, de impasse de negociação, mas, finalmente, está começando a andar. E a área que está, por incrível que pareça, fazendo a OMC andar é a área de serviços e, principalmente, a área do digital, do trade, digital trade. I have an honor to see Professor Sauvé here. Professor, nice to see you. Sauvé é o coordenador do WCHI. Yes, I met him. Bom, a ideia é o seguinte. Então, a mesa é composta pelo professor Alessandros, que vai falar sobre o TISA, o professor Lucas Ferraz, da Fundação Getúlio Vargas, que trabalha também com o Centro, vai apresentar alguns números interessantíssimos de custos e benefícios do Brasil participar do TISA. Quer dizer que o fato do Brasil ainda não ter se interessado pelo TISA é um ponto importante. Então, uma das nossas ideias é tentar fazer o Brasil trabalhar com esta possibilidade. E depois eu farei o professor Renato Baumann, que substitui o professor Jorge Arbache, que teve que se ausentar, vai justamente contar um pouco de toda essa evolução dos acordos, como é que impacta a América Latina, como é que fica, então, o Brasil na América Latina. Em 2 minutos, e depois eu passo a palavra ao Alessandro, o que está acontecendo, então, no mundo. Na área de serviço, que é um tema recente no comércio internacional, nós estamos falando de 1/4 de 25% do comércio internacional, são 15 trilhões de dólares de bens, 5 trilhões de serviço, crescendo menos do que antigamente. E, no tempo que eu vivi em Genebra por muitos anos, serviço ainda era considerado non-tradable. Depois, como as coisas mudaram, como o serviço agora virou importante. E o trabalho do professor Lucas é para mostrar que, dentro de cada bem que você tem, hoje você tem serviço, e se você tirar este número, serviço fica mais importante ainda. Eu participei das negociações da rodada de Uruguai na área de serviço, e os senhores não imaginam a dificuldade que era classificar serviços, modos, põe modo, tira os modos de modo 1, 2, 3, 4. E, bom, presumo que todos vocês falam a linguagem básica de serviço. E a discussão de se é lista positiva ou lista negativa, quer dizer, tudo já existia antes de se fechar a rodada. E, devagarinho, o comércio foi crescendo, e várias tentativas de se introduzir e-commerce. Até hoje, é um escândalo, mas os Estados Unidos ainda não decidiu se o software é bem ou serviço, quer dizer, se o importante é onde está o software, não o software. As razões são óbvias, qual é o acordo que você vai seguir. E, enfim, e tudo isso evoluiu de uma maneira extremamente rápida, como está evoluindo. Quer dizer, no tempo que eu estava sentado em Genebra, ninguém falava da possibilidade nem de impressora 3D, muito menos da internet embutida nas coisas. Era um comércio de bens, de serviços muito mais calmo, era o tradicional. Construção, e finanças, e transporte, etc. Então, toda a montagem da negociação era feita desta forma. Hoje, você tem, quando você analisa TISA, que é uma grande extensão do modelo do GATS que foi negociado, mas é dentro do parâmetro GATS+. Quando você olha para o TPP, aí sim você tem uma outra configuração, uma configuração mais moderna, e nós estamos no Centro trabalhando exatamente com esta evolução. Como é que o que está acontecendo com o TPP, o Transpacífico. Estamos acompanhando o que está acontecendo pelas propostas europeias, o que está acontecendo com o TTIP.
convenhamos que é mais difícil, e é mais difícil por quê? Porque Europa e Estados Unidos têm modelos regulatórios completamente diferentes. E, na hora de uma negociação, isso se choca, certo? Nós estamos fazendo um trabalho na Getúlio também de regulação do comércio internacional, quer dizer, a coerência brasileira, e depois como é que se dialoga com os outros países, Europa e Estados Unidos. E o próximo passo é justamente a regulação de serviço, que, como todos vocês sabem, está dentro do GATS, faz parte do GATS, via regulamentação doméstica. Quer dizer, é isso que nós estamos falando quando você está discutindo negociações no mundo atual. E só para encerrar, o que está acontecendo, então, com o TPP, menos com o TTIP, com o TISA, mais com o TPP, é esse pulo do modelo, né, do GATS, do antigo GATS, que é de 1995, para um modelo onde você tem uma negociação com lista negativa para acesso, lista positiva para as exceções, principalmente exceção cultural. Eu fui várias vezes à Unesco, na Convenção de Bens, Pessoas e Serviços Culturais, que é exatamente uma convenção da Unesco para impedir que os Estados Unidos domine a área cultural com áudios, filmes, etc. e tal. Quer dizer, você pode a grande discussão se uma convenção da Unesco vale mais do que o GATS. E certamente você pode incluir como exceção. Quer dizer, você invoca a exceção da Unesco, e foi uma grande discussão, enfim, para você fazer isso. Então, são bens, serviços, pessoas e toda a área relacionada, então, à área cultural, certo? Então, o que você tem de novidade no TPP, que é extremamente interessante, então, é chamado Digital Trade, né? Que regulação você vai fazer? E esse é o ponto que Genebra está muito interessado, e-commerce, né? Como é que você compra e as coisas chegam, todo o financiamento por trás dessa compra que você faz. Depois, toda uma área de serviço que estava, a parte digital de serviço estava fora de empresas estatais, né, que é um tema que está fora da OMC, e depois a área de compras governamentais. Quer dizer, de repente, o serviço deu uma aumentada o significado da área de serviço. E o ponto também que é extremamente interessante para quem analisa acordo por acordo é você ver o que está por trás, né? Você compara cada um dos pontos e fala, por que é positivo para um lista positiva? Mas por que o americano que é negativa? O americano que é negativa porque tudo que apareça de novo está incluído na área liberalizada. A gente nem sabia o que era a internet naquele tempo. No tempo que eu cheguei em Genebra, a gente mandava telegrama com os furinhos do papel. Tá? Então, você tem E a vantagem da lista negativa é essa, você não precisa, né, que é extremamente perigosa. Mas, de novo, a gente que trabalha na área sabe que não importa lista positiva ou negativa, dá mais trabalho, dá menos trabalho, mas, no fim, a gente não sabe do que a gente está negociando. Bens é fácil de negociar, serviço é muito complicado. E depois todos os problemas que vinham do GATS estão aparecendo de novo no TPP, no TISA, que é a liberalização de serviços profissionais. Eu já fui ao escritório de advocacia, de arquitetos, de engenharia, eles entram em pânico cada vez que a gente fala que isso vai fazer parte das listas com a negociação com a União Europeia, o que terá que fazer, né? Quer dizer, a necessidade de se fechar o mercado para esse tipo de liberalização. Bom, com este pano de fundo, então, eu acho que podemos avançar. Professor Alexandros, então, vai nos falar sobre o TISA. Great. So, what I'm going to thank you, Vera. What I'm going to talk to you about is Trade in Services Agreement. This is joint work that we did with Sherry Stevenson and Jimena Sotelo from ICTSD. And the objective was basically to take the angle of developing countries in discussing this agreement. And as you know, TISA participants are dominated by two blocks, okay? The North American bloc, the US, and then the EU. There are a few developing countries that participate, notably, I mean, if you look at in Latin America, you have Colombia, Peru, Chile, Costa Rica, Panama, but these are not, and there's Pakistan as well. Yeah, interesting. Not there anymore.
Uruguay is not there anymore. Yeah, exactly. This was actually from June 2015. So we took out Paraguay, but then it took a couple of weeks to take out Uruguay as well. But yes, exactly. So this exactly shows the interest of the region just a few months ago, because all this has changed with the new administration. So anyway, so there are a few developing countries, and there are many also preferential trade partners of all these members that you have in. Primarily, you would think that these are the developing countries that would be more interested in looking into what is happening into TISA, but this is not just them, okay? TISA is important for everybody else as well. So this is what we're trying to look at this paper. We're trying to look at basically what are the issues in the negotiations that are relevant for developing countries. What will be the effect is the other question to all the rest. How difficult will it be to join the agreement if some of them choose to join, to express a willingness to join and then join the negotiations? And then what can be done on the other side, on the side of TISA members, to make the agreement more development friendly? These are the questions that we look at, okay? So let's start with the issues. The themes are not entirely the same. So as you will see, the sectoral scope, let me just say from the beginning, a lot of this information comes from leaked sources, obviously, and from some texts, okay, that have come out from different partners, right? So none of this, one, is set in stone because we're in the middle of a negotiation. And second, we try to verify as much as possible what is discussed in the paper from different sources, right? But it seems that the sectoral scope of TISA basically is going to be, compared to other mega-regionals, a little bit greater, okay? So you see maritime transport, for example, is in, energy services, environmental services are in. This is an improvement. But then at the same time, there are different omissions, right, with respect to other mega-regionals. There's no treatment, at least we don't know of, as intellectual property, regulatory coherence that has been quite big in CETA, for example. And then, of course, there's no development chapter. So this is something that has also attracted a lot of attention, okay? But then, like we said, negotiations are actually relevant to non-members, right? Because non-members are discussed, first of all, directly during the negotiations when it comes to MFN provision. Basically, whether high preferential treatment to some of the partners is going to be tied up to TISA. Whether in the future, if a TISA member, for example, chooses to extend, like to have a higher level of liberalization with some of the partners, will it have to be tied again to the entire area? There has been a fair amount of contention around this issue. Then again, non-members are discussed directly when it comes to TISA multilateralization. As you know, TISA has a modular structure, right? So, and it adopts a kind of hybrid approach. So we have a positive list on market access in some of the sectors, and then we have a negative list, like a NAFTA kind of type model when it comes to disciplines. So in that sense, it fits well some kind of it fits well the GATS, but at the same time enhances the disciplines that you have. Now, all this is under discussion, so we don't know where it's gonna lead. By structure, non-members obviously are favored by that, but this is again an issue that we expect to see how it evolves. But there is more to that. Okay, these are the obvious themes when non-members come in. Indirectly, if you like, by setting the standards on several issues that are related to trading services, such as necessity tests, state-owned enterprises, personal data protection. These are some examples, right? They affect a lot the discussions ongoing at the WTO, where developing countries have taken a strong stand, right? Brazil, for example, has taken a strong stand against enhancing necessity tests in the GATS, okay? Necessity tests are
very much discussed within the TISA. It's going to be basically the standards that are going to be set in these areas are going to be higher. So eventually, in that sense, it's going to affect very much developing countries and discussions that are ongoing at the WTO. Okay? But then, in general, how will these countries be, developing countries outside the agreement, be impacted? There's a relative element and an absolute element. Okay? Of course, and of course, this is kind of well known and well. I mean, the intuition is quite straightforward, right? So if trade costs fall within the TISA area, then there is going to be a relative loss of competitiveness outside the TISA area. But then at the same time, there's going to be an absolute rise in costs from the fact that higher standards for services are going to be used within the TISA. And actually, within this paper, we argue that the second effect, the effect from standards, from higher standards, is going to dominate. And there are several other areas, actually, where you could have a lot of impact, like, for example, investment flows. Okay, by having a common set of rules in the TISA area, or at least a more harmonized set of rules, TISA area is going to be more appealing to potential investors, potentially driving away FDI from emerging economies to that area. And there are probably going to be also cost effects across the non-service economy through the value chains. Okay. But let's get to the question, who is it more relevant for? Okay, TISA. I mean, we know that TISA is very relevant for TISA members, okay? Because the weight of the TISA area in the consumption basket for services of the TISA area is quite high. And that holds also for households and for firms. TISA matters less for the BRICS. We know that already, okay? It actually matters even less, if you like, the weight of the TISA area is even lower when it comes to firms from the BRICS, okay? Because there are many hubs that produce actually intermediate services outside, inside the BRICS, also in the emerging economies. So there is a kind of segregation in these two markets. But the most important observation is, I think, with this one, is a dynamic one. The share of the TISA, the weight of the TISA area is actually shrinking in everyone's basket, okay? And you can see that. So basically, what we argue in this paper is that it is of increasingly more interest to the TISA area to bring developing countries in, because the TISA area itself is shrinking. So if it makes some sense to bring them now, it's going to make even more sense as time goes by. Okay, so it is actually in the interest of TISA members to move forward with this. But how difficult will it be? Say that, which is not the case. Say that the main blocks of the TISA area, like the EU and the United States, just open the doors. How difficult will it be for some of the big emerging economies to come in? What we do is we compare basically regulations and services trade restrictiveness indices in different sectors across countries, and we try to find basically how heterogeneous the regulation is with respect to two benchmarks. One is the United States and the other one is the EU. Okay? And this measure we use as a proxy for how difficult will it be to reach the common denominator that the TISA is going to agree on. Okay? And as you see, this is quite interesting, actually. Overall, the emerging economies, they rank quite high in this index, right? So there are quite significant differences with respect to the United States, and it is the same with the EU. But there are many members of the TISA area already. There are many countries that sit on the table, on the negotiating table, that have comparable differences. So all this argument that it's going to be a lot more difficult and a lot, impossible kind of to bring these countries to the same level of ambition, we don't agree with. Take Brazil, for example. You have 4 countries that are sitting in the table at the moment. They're sitting around the negotiating table, and they have more different regulations than in the United States.
In the case of South Africa, in the case of Russia, it's several members of the TISA area that are actually quite above. So it's all a matter of willingness, okay? And it's all a matter of ambition at the end of the day, okay? And then let's go on the other side. What can TISA members do to make the agreement more development friendly? Well, again, it's a matter of willingness, because there is this argument that the other members, they don't share the same level of ambition, and then we can't compromise this by bringing other people in. The example of other mega regions shows that there are ways of making the agreement more development friendly without necessarily compromising the level of ambition that he has, right? And these are some ways by doing this. I mean, first of all, starting with the development chapter, tying this to capacity building in services, to potentially to WTO aid for trade. These are some suggestions. But the most important thing is just to restore the confidence we feel in this liberalization process. So being more inclusive, invite these countries in sitting around the table. This is one of the main messages. Here it is. You can download it for free at our website, and I'd be happy to answer any questions. O título dessa sessão era os acordos de comércio, os mega acordos. Só para situar um pouco, deixa eu dar 4 números aqui. Vou supor que o TTIP está complicado. A saída da Inglaterra, a resistência francesa, alemã, está complicado. Se a gente considera os outros 4 mega acordos, nós estamos falando do TPP, que envolve 12 países, o Regional RCEP na Ásia com 16, TTIP 29, TISA com 51 países. Nós estamos falando que 2/3 da população mundial, 70% do comércio global de serviços. Esse é o cenário que se avizinha. Esses acordos ainda estão em negociação, mas como eu ouvi em um seminário, um par de semanas, um outro seminário organizado pela Vera, o cônsul dos Estados Unidos aqui em São Paulo disse que, mesmo que TPP não seja aprovado, alguma outra coisa com algum outro nome, mas muito parecido, vai vir. Sim ou sim. Por quê? Porque há uma percepção de que, dada as características do comércio mundial hoje, é muito importante você influenciar as medidas, chamadas medidas behind the border, as medidas, a uniformização das normas em cada país e a viabilidade de um processo produtivo novo, encadeado, fragmentado e complementar. Portanto, é intrínseco a esse novo modelo, a essa nova realidade, a necessidade da homogeneização. Chame-se isso PPP, TPP, qualquer sigla que você queira, alguma coisa vai vir. Muito bem. Então, do ponto de vista de comércio e de serviço, todos eles reconhecem o GATS e todos eles consideram o GATS uma coisa ultrapassada. É preciso ir um pouco além, não é verdade? Explicitamente. Há diferenças em termos das listas positivas e negativas, eu não vou entrar nisso. Há uma superposição de pertenência, países que pertencem a um desses mega acordos também são signatários de outros, não são coisas estanques. De novo, o Brasil está fora. Há problemas, obviamente, em questões negociais. Nós estávamos conversando um pouco antes de vir aqui. Eu estava dizendo à Vera que essa tentativa de homogeneização é a negação da influência histórica e cultural das sociedades, dos povos. O que diferencia as diversas sociedades é a trajetória histórica que nos levou até onde nós estamos, cada um com sua história, suas instituições e suas culturas. O esforço de pasteurizar e homogeneizar é a negação desse processo. E daí as dificuldades. Por exemplo, países com grande população, como China e Índia, interessa o que é chamado modo 4. É eu mandar gente para outro país para prestar serviço lá fora, coisa que não interessa a outros, como nós aqui. Nós
da nossa relação com a China, sempre pusemos a barreira. Tudo bem, você investe aqui, mas não venha me mandar trabalhador chinês, não, porque a gente não está precisando, né? Alguns temas importantes já foram mencionados pelo professor Alexandre, que eu queria levantar aqui, o tema da relação entre as concessões dos signatários, entre os signatários e terceiros países, né? Mas eu queria fazer três conjuntos de considerações, né? De uma forma, dois conjuntos de considerações genéricas, e vou falar um pouquinho sobre a América Latina, que a Vera me pediu para trazer esse ponto aqui. O primeiro conjunto de considerações, eu diria, é um conjunto quase óbvio. É quase óbvio porque os acordos ainda estão em negociação, a gente ainda não sabe os efeitos concretos, mas é quase óbvio supor que vai haver um impacto sobre o fluxo internacional do comércio de serviços, né? Ça va sans dire, mais ou menos, e é para isso que eles estão negociando, né? Segundo, quase óbvio, é um impacto, isso o professor Alexandre mencionou, a atratividade de investimentos externos no setor de serviço dos países participantes. É esperado que haja, até em paralelo ao próprio crescimento do volume de comércio, uma atratividade dos investimentos. É quase óbvia a necessidade de promover ajustes, em alguns casos substantivos, na regulamentação interna dos países membros. E aqui há toda uma literatura que enfatiza que alguns países, em particular os Estados Unidos, altamente eficientes na produção de vários serviços, o custo para os Estados Unidos da América de ajustar boa parte da regulação interna é muito mais baixo do que o custo para diversas outras economias, que terão que catch up, terão que se adequar e se aproximar do padrão americano. Se isso é assim, então há um risco de desvio de comércio e desvio de investimento afetando os não participantes. E um conjunto de prováveis consequências sobre o GATS, que é, de fato, aquilo concreto que nós temos sobre a mesa hoje. Hoje, na mesa de concreto, nós temos o GATS. Os outros são work in progress, são negociações em andamento. O que é menos óbvio? Aí, algumas provocações. Por exemplo, aqueles países em desenvolvimento que aderiram a esses acordos, por tudo que foi mostrado aqui, né, e pelas considerações do tipo de ajuste que eles se dispõem a fazer, por acaso eles desistiram, entre aspas, das suas demandas por tratamento diferenciado, que é uma característica histórica dos países em desenvolvimento na sua relações com outros membros do GATT e OMC, é se caracterizar como país em desenvolvimento. Aderir aos mega-acordos na parte regulatória é você procurar se adequar às normas do primeiro mundo. Se isso é assim, uma leitura um pouco drástica era a descaracterização desses países naquilo que os caracteriza enquanto economias em desenvolvimento. Procede a aposta desses países de que os benefícios da adesão superam os custos? Isso só a prática vai nos dizer, mas é um tema em aberto. Quer dizer, aderir ao modismo pode ter um custo, e esse custo pode, eventualmente, vir a ser mais alto do que o benefício. Provavelmente é assim que a esplanada dos ministérios em Brasília pensa. Vamos esperar para ver como é que fica essa coisa, né? A cláusula de nação mais favorecida se aplica a não-membros, algo que o professor Alexandre tangenciou, ou o problema é apenas, entre aspas, que esses não-membros terão de aceitar passivamente as condições já negociadas, né? E aqui é um tema que perpassa as duas exposições anteriores, mas que é muito importante para economias ou sociedades como a nossa, Brasil, o fato de ser latecomer. Mesmo que o novo governo brasileiro, da noite para o dia, resolva agora aderir aos grandes acordos, ele vai ter que aceitar como piso negociador aquilo que já foi acordado entre os atuais membros participantes. Há um custo envolvido aí, né? Se nós vamos pagar esse custo, não sei, né? São vários os acordos
que lidam com essa nova face do serviço. E a questão é, existe um conjunto de medidas sobre serviços nesses mega-acordos que sejam OMC+, e que estejam presentes em todos os acordos? Há algum tipo de core que a gente possa identificar, 3, 4, 5, 6, 10 medidas que estejam presentes em todos eles? Porque se houver esse conjunto de medidas, então é mais fácil incorporá-lo ao GATS. Não é verdade? Pois é, mas aí você tem, nós estamos falando de TISA, estou falando de algo que seja comum no TISA, no TPP, no RCEP, né? Então, como é que fica essa questão? Né? Bom, e não nos esqueçamos que o maior exportador de serviço hoje no mundo é a China. São 128 milhões de turistas, 292 bi de dólares em 2015. Em valor, é a China, que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Está lá no RCEP, mas é outra história. Bom, o Lucas Ferraz mostrou aqui a queda, que já é conhecida, do Brasil em termos de participação em manufaturas. Isso é uma preocupação, há todo um debate da primarização da produção brasileira, que todo mundo conhece, etc. Mas há um aspecto fundamental a ser considerado nesse debate, que é o seguinte: as estatísticas mostram, como foi mostrado aqui, que o setor de serviços é predominante nas economias mais ricas, né? Portanto, se a nossa economia, o ganho do serviço em proporção do PIB aumentou, nós estaríamos numa trajetória, entre aspas, correta. Qual é o problema? O problema é que nos países desenvolvidos, esse turning point de perda de participação de manufatura e ganho de serviço aconteceu a um nível de renda per capita muito mais alto do que aconteceu aqui no Brasil. E por que isso é assim? O tipo de serviço que nós estamos falando é manicure, empregada doméstica, sapateiro, não é engenheiro eletroeletrônico. Serviço é uma caixa preta, né? Então, há um problema aqui disfarçado nessas estatísticas agregadas que é preocupante. Não é só que, no nosso caso, a produtividade seja baixa, mesmo com alto nível de serviço. É que o tipo de serviço que a gente tem é de baixa qualidade. Aconteceu essa servicialização, que o Lucas falou, provavelmente muito cedo, ou cedo demais, na economia brasileira, né? Bom, América Latina. Primeiro, todos são membros do GATT, porque todos são membros da OMC. Então, todos nós, até aqui, dançamos uma música parecida. Só que temos grandes diferenças no que se refere à percepção e o interesse e o empenho e as medidas adotadas para participar em cadeias de valor. Grosso modo, os países da América Latina e da África são os dois continentes com a participação mais baixa nas cadeias de valor, né? Nós sempre fomos uma classe média e participamos aí de alguma forma. Eu costumo dizer que a gente participa pela porta dos fundos. A gente, basicamente, quando participa, é fornecendo matérias-primas. Não é na parte nobre do processo, né? Desculpem. Você tem pelo menos 3 países, Chile, México e Peru, que são parte do TPP. Chile nem precisava, porque é o único país que já tinha acordos com todos os outros 12 países membros da TPP. Nem precisava participar. Mas, segundo, de novo, no mesmo seminário a que me referi, que a Vera organizou, o negociador chileno, ele foi muito claro. E por que o Chile participa da TPP? Por uma razão estratégica muito importante para nós brasileiros. É que, uma vez dentro, sendo membro fundador, você pode impor as medidas para os latecomers. Dito com todas as palavras que eu estou dizendo aqui. No caso do Brasil, alguma luz amarela começa a aparecer e no sentido de uma boa vontade em negociar 2 temas que historicamente foram tabus para nós: compras governamentais e serviços. Nós temos um exemplo, que foi um acordo bilateral, firmado entre Brasil e Peru no início deste ano,
que compreende compras governamentais e serviços. Isso foi assim porque o que se imagina é que o impacto da economia peruana sobre a economia brasileira não deveria ser tão grande e serve como uma espécie de um teste de aprendizagem do processo negociador. Na semana passada, o nosso colega do Ministério do Planejamento estiveram em Montevidéu. Algo está andando no âmbito do Mercosul, a passos de cágado, mas alguma coisa. E na próxima semana, esses mesmos colegas vão estar em Genebra, falando com a União Europeia. Bruxelas, perdão. Em Bruxelas, né? No âmbito do Mercosul, nós temos o acordo de compras governamentais, só que ele não foi validado por todos os parlamentos. Então, está no papel e não anda, né? O que há de novo aqui, né? Pelo mapa, o primeiro slide, o segundo slide que o professor Alexandre mostrou, não sei se vocês perceberam, mas os países do Pacífico, todos eles estavam em vermelho, todos eles, na América do Sul, perdão, todos eles do lado Pacífico são membros do TISA. Do lado do Atlântico, não. Há um tratado de Tordesilhas, o tratado de Tordesilhas é claríssimo naquele slide, né? Isso não é só uma caricatura, é que a turma que está do lado do Pacífico, a maior parte deles faz parte da Aliança do Pacífico, que tem pretensões próprias, explícitas, de inserção em cadeias de valor. Desde a década de 90, são os principais parceiros da Ásia entre os países da América do Sul. Tanto é que Chile e Peru foram as duas economias latino-americanas que sofreram com a crise asiática de 97. Já tem um relacionamento há muito mais tempo. O tipo de relação é distinta, porque eles aceitam alguns tipos de investimento, compras de terra, investimento associado à entrada de trabalhadores, etc., que nós não aceitamos. Há uma diferença, né? Tudo isso só soma-se aos desafios de uma eventual proatividade brasileira na sua inserção internacional. Não é só que nós sejamos mais fechados, mais protecionistas em mercadorias e em serviços, não participamos dos acordos, etc., etc. É que a nossa vizinhança faz isso. Ali onde é o espaço natural da liderança econômica brasileira, os nossos potenciais parceiros têm uma lógica distinta. E a política externa brasileira tem, a meu ver, perdido um pouco de espaço e, certamente, de iniciativa junto a esses vizinhos. Essa é a situação de fato, né? Esses são os indicadores, e eu acho que esses são os desafios. É necessário se repensar em termos de sinalizar uma proatividade na direção de maior abertura. É necessário sinalizar uma maior boa vontade em assinar acordos com outros tipos de parceiros, né? Mas isso tudo não é condição suficiente. É fundamental para que se possa ter uma inserção eficiente, não apenas reduzir barreiras, não apenas assinar acordos, não apenas participar de grandes iniciativas. Nada disso vai funcionar se nós não fizermos o dever de casa em termos de logística e de regulamentação, que são, hoje, as duas principais barreiras. Fico por aqui. Obrigado. Na parte de economia internacional, na parte de política de comércio externo, o Brasil enfrenta um desafio bastante grande, porque o modelo que ele adotou de antiga substituição de importações, o modelo que ele adotou nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, de alguma forma mostra-se esgotado. Então, o que nós temos que fazer é pensar para que lado deve ir o Brasil, né? Na área internacional, os modelos existentes são claros, é um modelo de cada vez participação de maiores acordos preferenciais, como viram, o Brasil está isolado. O movimento geral é de participação em cadeias globais e regionais de valor, onde serviço cada vez toma um valor maior. O Brasil também está isolado. Nesse movimento chamado de acordos plurilaterais, onde entra um número menor de países,
como os governamentais, o Brasil nunca quis entrar na OMC, como, mais recentemente, já em 95, 96, o acordo do ITA, the Information Technology Agreement, o Brasil não quis entrar, que zerou a tarifa de produtos todos ligados à informática e à telecomunicação. Quer dizer, e a tentativa mais recente do TISA, também o Brasil não quis entrar. A razão por trás desse movimento de isolamento, é em parte, de querer defender o que seria o setor onde o Brasil é mais vantajoso, que é a agricultura. O que a análise permite dizer hoje é que ganhos em agricultura se consegue. A gente tem que entender que o Brasil é competitivo e não faz nada do resto porque quer jogar e ganhar alguma coisa na agricultura. O que a experiência internacional mostra é que ganhos de acesso a mercado de agricultura você tem nos acordos preferenciais, no momento em que as cotas de produtos agrícolas vão aumentando. E o Brasil está perdendo esse movimento e a capacidade de consumir dos povos é limitada. Então, as cotas do Brasil também vão diminuir. E, no tema importantíssimo do Brasil, que é de subsídios domésticos à agricultura, o Brasil tem uma experiência muito rica, que é mostrar que a gente consegue isso com solução de controvérsia na OMC, e não via negociação. Quer dizer, o Brasil, por conta da agricultura, é como se tenha ficado um pouco refém da agricultura, né, e deixou de lado uma série de outras atividades do comércio internacional. Este é o ponto que tem que ser discutido agora no comércio internacional. A posição tradicional do Brasil, não faço nada enquanto a não avançar a agricultura, está, do meu ponto de vista, completamente ultrapassada já. Que você tem que partir por um outro tipo de atitude. E, mais ainda, mesmo na área tradicional de bens, a própria agricultura, de bens industriais e de serviços, você não tem mais a tarifa, como, né, na área de bens, ou na tarifa na área de agricultura protegendo. É muito mais eficiente hoje uma medida sanitária e fitossanitária para parar com um carregamento imenso de 1.000 toneladas de soja. É muito mais importante uma barreira técnica, é muito mais eficaz para proteger um país do que todas as tarifas do mundo. É mais eficaz uma regulamentação de serviços, de relação doméstica de serviço, que trava qualquer tentativa de penetração do Brasil nos outros países. Então, o resultado é que a lógica do comércio internacional mudou, de um GATT, de uma OMC, que está tradicional, tratando de temas tradicionais, para um mundo novo, que é regulado pelas próprias regras do comércio internacional. Então, é mudar essa mentalidade que precisa ser feito na área de bens e na área de serviço. E aí, o último ponto é que o Brasil também precisa urgentemente discutir quais são as implicações, do mundo digital, que o Brasil está bastante atrasado. Ou seja, a discussão de Genebra do ano passado é que o acordo do e-commerce, o acordo de digital trade, caberia dentro do GATS tradicional, já que tem vontade, os países mostraram disposição política de avançar nessa área na próxima rodada, no próximo encontro ministerial, que vai ser na Argentina, né? A pergunta é se o GATS poderá abarcar toda esta área ou não, ou serão os acordos de última geração que vão fazer essa revolução da área digital. E, para terminar, o que se faz no TISA, depois do TPP, podem convergir para o GATS, como pergunta o professor Balma, eu dizia, vai depender, neste momento, se o GATS consegue avançar para uma área mais moderna. Se não, certamente você vai ter, de novo, a OMC 1.0 e um TPP, mesmo que o TPP não saia nos próximos anos, o Transpacífico. O modelo já existe. Já todos os alunos, os professores de comércio internacional, simplesmente você tem que estudar a OMC e o TPP. Já está lá, pode até não ser aprovado. E o que acontece? Porque o próprio Brasil está negociando já termos de compras governamentais
com os países da América do Sul, já no modelo, não volta mais para trás. Uma vez que tem um modelo novo, não volta mais para trás. Então, o futuro do Brasil, simplesmente, é claro, ele tem que avançar para recuperar o espaço que ele perdeu e depois voltar a ter a preeminência que tinha nos anos anteriores.